Olá, sejam bem-vindos à aula onde vamos falar sobre a linguagem de valorização, atos de serviço. E o que são os atos de serviço? São coisas que você faz pelo outro, para que o outro se sinta bem, para agradar o outro, para que o outro fique feliz. Vou dar alguns exemplos de atos de serviço que o meu marido faz por mim, porque, gente, eu ganhei na loteria. O meu marido, ele tem as 5 linguagens de valorização. Só que ao mesmo tempo que eu ganhei na loteria, eu preciso suprir as necessidades linguísticas dele em 5 quesitos. E aí é muita coisa, é bastante exigência, né? Mas vou falar, ele já, no começo do nosso relacionamento, era um pouquinho mais complicado, ele exigia bastante, né? Ele fazia muito por mim, ele sempre foi uma pessoa que me elevou muito, assim, nas colocações dele, nas falas dele. E também sempre foi de fazer muitas coisas por mim, sempre foi muito carinhoso. Então, assim, sempre foi de dar presentes. E eu não era, na verdade, nada disso. Eu acho que o que eu sempre fui foi toque físico, mas o resto eu não tinha nada. E aí ele não se sentia amado, ele não se sentia querido, né? Faço por ela e ela não faz nada por mim. E na minha cabeça, poxa vida, eu faço tudo que eu faço tanto e parece que eu não tô fazendo nada. Depois que a gente entendeu isso, as coisas melhoraram muito. Então, vou dar uns exemplos. Ele faz café da manhã pra mim, ele leva café da manhã, ele traz café da manhã na cama pra mim. Hoje ele lavou minha chinela, foi lavar dele, ofereceu, posso lavar a sua também? Ou às vezes ele vai lavar, sei lá, uma cueca, ele pergunta se eu tenho, ele vai lavar as cuecas dele, ele pergunta se eu tenho alguma roupa que eu queira que ele lave. Então, isso são atos de serviço, né? Às vezes eu falo, quero um docinho, ele, opa, deixa eu ir lá comprar. Não precisa, eu vou comprar. Ou preciso pegar um metrô, você quer que eu te leve no metrô? Eu vou te levar na estação do metrô. Então, uma pessoa realmente prestativa ali pro outro. Quando nós estamos apaixonados, nós temos a tendência de fazer coisas para que o outro, para agradar o outro, né, para seduzir o outro, para encantar o outro, que muitas vezes depois que a gente casa, a gente não faz mais. No livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, ele conta uma história sobre um casal que os dois, quando eles estavam namorando, a mulher se apaixonou pelo cara porque ele era muito prestativo, ele fazia muitas coisas por ela, ele ia jantar na casa dela, ele lavava a louça, ele ajudava ela com várias coisas, ela até conta de um projeto que ela precisou fazer, e ele ficou 3 semanas ou uma semana inteira, alguma coisa assim, ajudando ela, e aí ela se apaixonou por ele, e aí eles casaram, e aí tiveram filhos, e aí ele ia trabalhar, e quando ele chegava do trabalho, ele queria que tudo tivesse pronto, e aí ela não tinha feito nada, e aí eles brigavam muito, ela exigia que ele fizesse coisas e ele exigia que ela fizesse coisas que nenhum dos dois fazia. Na verdade, a linguagem de amor dos dois eram atos de serviço. Ela se apaixonou por ele porque ele fazia as coisas para ela. Por quê? Porque ele entendia que fazendo as coisas para ela, ele estava demonstrando amor. E ele esperava receber amor dessa forma. Então, quando casaram, ele não estava recebendo amor dessa forma, e aí ele começou a só esperar que ela fizesse por ele, para ele receber. E ele parou de demonstrar o amor para ela fazendo as coisas. E aí, como ela também não recebia amor, porque ele também não fazia as coisas por ela, então ela também parou de dar amor fazendo as coisas por ele. Então, tudo que eles precisaram foi só um ajuste de, o que você precisa, fulana, para que você se sinta amada. E aí ela fez uma lista. Poxa, se ele trocar a fralda do bebê quando ele chegar do trabalho, principalmente se eu estiver fazendo a janta, vai ser uma boa. Se ele puder cortar a grama uma vez por semana, no verão, e não ficar aquela coisa horrorosa que eu chego e fico com vergonha. E fez algumas solicitações ali. E ele também fez. Quando eu chegar do trabalho, que o jantar esteja pronto, que pelo menos a gente consiga comer ali dentro de uns 30, 40 minutos. Que a casa não fique parecendo um chiqueiro, coisas desse tipo. E aí ela aceitou, ela falou, não, isso é ok, eu posso fazer. Ele também falou, isso é ok, eu posso fazer. E aí o interlocutor, né, que é o autor do livro, perguntou pros dois, você acha que fulano, né, pra ela, se ele fizer essas coisas pra você, você vai se sentir amada? Ela falou sim. E o contrário, perguntou pra ele, se você acha que se ela fizer essas coisas pra você, você vai se sentir amado? Ele falou que sim.
Ah, essa parte eu já falei. Não, a outra coisa que eu queria falar era que ele falou: vocês não são obrigados a fazer nada disso. Nenhum de vocês é obrigado. Vocês fazem se você quiser. Se você quiser, você já sabe que a linguagem do amor do seu parceiro é essa. Se você quiser que ele se sinta amado, então você já sabe que fazendo isso daqui vai fazer com que ele se sinta amado. Então a decisão é sua. Você tá com uma pessoa que você ama, você quer que ela se sinta amada? Acredito que a resposta é sim, né? E aí é preciso a gente verbalizar, falar. Por quê? Porque a gente tem muita tendência de achar que o outro tem que adivinhar o que a gente quer, né? Ou queria que você trocasse a fralda do bebê, porque se você trocar a fralda do bebê, eu vou me sentir amada dessa forma. Ao invés de ficar esperando que ele troque a fralda do bebê e ele não troca, e aí vai dando aquela raiva, aquela coisa. Então é preciso falar. E veja bem, existe o falar e existe o exigir. O exigir, ele não funciona. Ele gera medo, ele gera sentimentos negativos. E isso não é amor, não é respeito. Então, você precisa falar de uma forma que expresse o seu desejo que a pessoa faça aquilo que você está pedindo. Ou até mesmo você pode ser estratégico de não pedir, mas falar: poxa, seria tão bom se a grama tivesse cortada pra gente receber aqui aqueles nossos amigos que estão vindo pra cá. Ai, amor, nossa, acho que se você fizesse isso eu ia gostar tanto. Capaz ele falar: cadê a tesoura? Vou cortar agora. Muito diferente de você ficar falando: corta essa grama. Eu já pedi pra você cortar a grama várias vezes e você não corta. Eu tô usando esse exemplo da grama porque é um exemplo que tá no livro, não tem muito a ver com a nossa realidade, né? A gente não é muito desse negócio de cortar grama. Aquelas casas, assim, americanas que tem aquela grama, né? Aquele lugar, a gente tem mais cerâmica, né? Na porta da nossa casa. Mas vocês entenderam. O exemplo é aplicável para sua realidade, né? De vida. Faça coisas que você sabe que o seu cônjuge vai gostar. Então, coisas que você já escutou ele reclamando, né? Preste atenção nas coisas que ele tá reclamando ali. Poxa vida, a geladeira tá suja, a geladeira tá suja, a geladeira, vou lavar a geladeira, tenho que lavar a geladeira. Cadê o tempo de lavar a geladeira? Você, capta no ar. Ele quer que eu lave a geladeira, ou ela quer que eu lave a geladeira. Deixa eu lavar. Mesmo que não seja algo que ela está reclamando para você fazer, algo que ela só tá dizendo que precisa ser feito. Você vai lá e faz. E ainda fala para ela: olha, acabei de fazer para você. Que lindo! As críticas que os cônjuges fazem de coisas que precisam ser feitas, é como se ele estivesse implorando amor, implorando para ser amado, porque é desse jeito que ele entende que você ama ele, você fazendo coisas. Se você não faz, se você não ajuda, ele vai pensar que você tá nem aí, tipo, sabe? Que você acha que ele é um escravo, que você casou com um escravo, entendeu? Mas é importante saber que é preciso verbalizar, e é preciso verbalizar com gentileza, expressando desejo e não ordem. Ordem não vai funcionar. Faça uma lista, e aí as diquinhas, né, para ajudar. Faça uma lista de alguma coisa, de coisas que o seu cônjuge pediu, né? Se você, a partir desse momento, você entendeu isso, ou e aí a gente tá falando muito de ambientes de trabalho, se alguém pediu alguma coisa para você ali, seu chefe, seu colega de trabalho, e é uma pessoa que você quer lidar melhor, e vamos levando para a realidade do cônjuge, porque isso é muito mais aplicável na realidade do cônjuge, e eu também já falei que se você aprende a lidar bem com seu cônjuge, você consegue lidar bem com qualquer pessoa. Então, deixa eu continuar falando de cônjuge. Faça uma lista de coisas que você escutou ele pedindo e que você não fez, e se programe para realizar uma coisa por semana. Escreva notas, né? Escreva portites e colhe pela casa dizendo: hoje eu vou demonstrar amor por você lavando a louça, fazendo o seu trabalho, lavando aquela roupa que tá apodrecendo lá, que você deixou de molho e não teve tempo de lavar ainda, né? Peça também para o seu cônjuge fazer uma lista de coisas que ele queria que você fizesse.
e pede para ele enumerar de 1 a 10. Então peça para ele colocar lá 10 coisas e peça para ele enumerar de acordo com a prioridade, sendo 1 mais importante e 10 menos importante. E se planeje para realizar essas tarefas ao longo do mês. Se você escutar algo que se tem algo que você escuta o seu cônjuge falando, que você sabe que é importante para ele, ou você pode até mesmo perguntar isso para ele: o que é importante para você que eu faça? E se organize para fazer isso na sua rotina, para implementar isso na sua rotina, né? Se for um serviço recorrente. 3 vezes ao mês, entregue pro seu bilhete entregue pro seu entregue pro seu parceiro, né, pro seu cônjuge, um bilhete de amor, junto com o serviço que você acabou de fazer. Então entrega um bilhete bonitinho pra ele, falando: olha, amor, te amo, nananana, e olha o que eu fiz. Ou então, quando você souber que seu cônjuge não tá em casa, tá trabalhando, né, ou saiu, enfim, fala pra ele bem assim, organiza uma surpresa, e aí quando ele chegar você pode falar: surpresa! Se vocês tiverem filhos, chama os filhos também pra fazer aquela farra e mostra o que você fez. Olha essa sala que eu acabei de limpar, olha esse sofá que eu acabei de lavar. Realize um grande serviço e coloque no local dizendo: pra você, meu amor, isso aqui é pra você, do fundo do meu coração, ou para você com amor, fulano, e aí você coloca o seu nome ali embaixo. Se você tiver com mais dinheiro do que tempo, você também pode contratar uma pessoa para realizar o serviço ali que precisa ser feito. Então, essas são as dicas e essa é a linguagem de valorização, atos de serviço. Um beijo, até a próxima, onde a gente vai falar sobre a linguagem de valorização toque físico.